Em uma delegacia tranquila, um grito de um menininho ecoou: "Por favor, prendam meu pai!" O motivo? Um segredo que deixaria todos sem fôlego. Numa manhã abafada de terça-feira, a pacata cidade de Ribeiros, no interior do Sergipe, parecia se render ao ritmo lento do calor. Na delegacia local, os cliques das ventoinhas marcavam um ritmo sonolento, enquanto os policiais, em suas camisas amarrotadas pelo uso, reviam relatórios, comentavam sobre o jogo de futebol da noite anterior e bebiam goles lentos de seus cafés já mornos. Era uma atmosfera típica de uma cidade onde todos se conhecem, e os crimes são tão raros quanto neve em pleno verão. Mas a normalidade do ambiente foi abruptamente despedaçada quando as portas da delegacia se chocaram contra as paredes com um estrondo, anunciando a entrada abrupta de um jovem intruso. Os olhares se voltaram em uníssono para a figura pequena e trêmula de Carlos, um garotinho de cabelos negros como a noite e olhos dilatados pelo pavor. A inocência da infância parecia ter se despedido dele prematuramente. Os passos do garoto soavam altos e desesperados, rompendo a melodia monótona das ventoinhas. Ele se aproximou da recepção e, com um fôlego trêmulo, implorou: "Por favor, prendam meu pai." A serenidade da delegacia foi substituída por um silêncio gélido. Xícaras pararam no meio do caminho até os lábios. Olhares se cruzaram, mesclando confusão e preocupação. Estela, uma policial de expressão firme mas olhos acolhedores, já mãe de 2 filhos, sentiu o coração se apertar. Ela deixou seu café e se apressou em direção ao menino. Ao alcançá-lo, Estela agachou-se, reduzindo-se ao tamanho de Carlos, e com uma ternura genuína, disse: "Ei, campeão, respire fundo. Você está seguro agora." Ela delicadamente envolveu o garoto com seus braços, tentando ser o escudo que ele tão claramente necessitava. Os olhos de Carlos, embaçados por lágrimas não contidas, encontraram os de Estela. Ele não é bom, tia Estela. Você precisa pará-lo", sussurrou ele, agarrando-se à camisa dela como se fosse sua única âncora em um mar tempestuoso. E enquanto Estela tentava desvendar o mistério por trás das palavras do pequeno Carlos, a delegacia, que até então estava imersa em sua rotina tranquila, se preparava para enfrentar um caso que poderia abalar os alicerces da pequena São João. O ambiente da delegacia, normalmente marcado por um tom de seriedade e ordem, marcado por rotinas previsíveis, era agora um misto de confusão e preocupação. Olhares inquisidores, preocupados, varriam a sala tentando assimilar o que aquele pequeno menino, Carlos, poderia ter testemunhado para exibir tamanho espanto e urgência. Estela, com seu instinto maternal aguçado, tentava dar algum conforto ao menino, enxugando as lágrimas dele enquanto buscava entender sua angústia. "Fale conosco, Carlos." Ela incentivava suavemente. "Vamos ajudá-lo." Apenas um passo atrás, o delegado Pedro, cujos cabelos prateados e bigode bem aparado evidenciavam os anos de experiência na força policial, observava com uma expressão séria e ponderada. Seu olhar, embora autoritário, tinha um brilho de preocupação paternal. Ele avançou, fazendo a sombra de sua imponência cobrir o pequeno Carlos. "O que te trouxe até nós, jovem? Por que tão assustado?" Os soluços de Carlos e sua respiração entrecortada desenhavam um retrato da turbulência interior que o menino estava vivendo. Mesmo cercado por figuras que simbolizavam a ordem e a proteção, ele se sentia vulnerável, um peixinho em um oceano tempestuoso. A curiosidade e a preocupação dos outros policiais eram palpáveis. Eles se aproximavam, formando um círculo em torno de Carlos, mas o delegado, com um gesto sutil, indicou que era necessário espaço e calma. "Vamos", ele disse. "Levem-no à sala de interrogatório. Ele precisa de um lugar mais reservado." Uma vez na sala, o ambiente sombrio e normalmente reservado para suspeitos agora recebia uma criança, que, em vez de medo, parecia ver naquele recinto um refúgio temporário. Estela, novamente, assumiu a postura de protetora. "Carlos, querido, pode nos contar? Seu pai, ele fez algo?" Carlos, tentando encontrar palavras que descrevessem sua angústia, murmurou: "Meu pai? Ele fica tão bravo!"
A frase não completada pendurou no ar, um véu pesado de mistério e tensão. Pedro, olhando profundamente nos olhos do menino, questionou: "Bravo como, Carlos?" Os segundos seguintes pareciam horas, e o silêncio da sala era apenas interrompido pela respiração nervosa do garoto. Todos ali tentavam montar o quebra-cabeça. O que poderia ter acontecido na casa de Carlos? Seria abuso físico ou emocional? Ou talvez algo ainda mais obscuro, que fez uma criança se refugiar em uma delegacia, clamando pelo aprisionamento de seu próprio pai? O delegado Pedro, um homem de estatura imponente e olhar penetrante, abaixou-se ao nível de Carlos, mirando diretamente nos olhos marejados do garoto. "Vamos te ajudar, Carlos", disse ele com uma voz suave, inesperadamente terna para a figura autoritária que representava. "Mas preciso que me conte com mais detalhes, tudo bem?" O menino, respirando fundo na tentativa de conter as lágrimas, balançou a cabeça afirmativamente. O silêncio era pesado, e cada policial parecia prender a respiração, aguardando as palavras do pequeno. "Vou te fazer umas perguntas simples. Você só precisa responder com sim ou não, tá bom?" Pedro sugeriu, ajustando sua postura. "Seu pai está em casa agora? Como você saiu de lá?" Carlos, com um olhar distante e voz trêmula, respondeu: "Papai tá dormindo. Eu destranquei a porta e corri até aqui." A policial Estela, ao lado do delegado, observava a cena, seu olhar materno transparecendo em cada gesto. Ela se aproximou, a voz cheia de empatia, e perguntou: "Carlos, seu pai, ele é agressivo com você? Ele te bate?" As palavras do menino saíram devagar, quase hesitantes. "Já apanhei algumas vezes", ele disse, engolindo em seco, a respiração acelerada. O impacto dessas palavras no ambiente foi imediato. Os olhos dos agentes se endureceram e uma urgência palpável tomou conta do espaço. Com poucas orientações dadas por Carlos, os policiais logo identificaram a localização da residência. Uma casa humilde, próxima a um riacho poluído, marcada pela melancolia de um lar desfeito. Quando indagado sobre a mãe, Carlos respondeu com simplicidade: "Papai diz que ela foi passear, mas ela nunca mais voltou." Um arrepio coletivo percorreu a sala. A ausência da mãe, somada às aflições do menino, desenhava um quadro sombrio de desamparo e abuso. Com a eficiência de uma máquina bem oleada, a delegacia se encheu de ação. Equipes foram rapidamente organizadas, instruções repassadas, cada agente preparado para enfrentar o que quer que encontrassem na casa do menino. O delegado pegou o rádio, sua voz ressoando com autoridade. "Atenção, unidade! Código 1032, violência física. Procedam com cautela, não deixem o homem escapar." Enquanto isso, Carlos continuou, sua voz frágil mal conseguindo mascarar o medo. "Todo dia à noite ele fica nervoso. Ele diz que não aguenta mais." Os policiais trocaram olhares carregados de preocupação, cada um imaginando o que mais poderia estar oculto nas palavras não ditas do menino. O silêncio da sala era um grito ensurdecedor, uma promessa de que aquele dia não seria esquecido tão cedo, tanto pelos que ali estavam quanto pelo pequeno Carlos, cuja vida estava prestes a mudar de maneira irreversível. O delegado Pedro, com um olhar intenso e cheio de compaixão, perguntou: "O que ele não consegue mais suportar, Carlos?" O menino, os olhos novamente transbordando lágrimas, soltou um suspiro pesado. "Ele sempre batia na porta da geladeira, com tanta força que eu pensava que ela iria quebrar", confessou com voz trêmula. Os que estavam presentes não precisavam de mais informações. O retrato já estava claro. Um garoto assustado, vítima de um pai violento, desesperado por ajuda. Todos estavam ansiosos, esperando a iminente chegada do suspeito à delegacia. Por outro lado, na velha casa de madeira onde Carlos vivia, Marcos, seu pai, estava adormecido quando o estrondo de viaturas interrompeu seu descanso. Antes mesmo de poder raciocinar, ele foi bruscamente acordado por vozes autoritárias gritando: "Polícia! Mãos para cima!" O interior da casa revelava uma vida árdua. Móveis desgastados, paredes descascando e sinais de negligência por toda parte.
Sem tempo para argumentar ou entender a situação, Marcos foi prontamente algemado. "Por que estou sendo preso? O que aconteceu?" gritou, genuinamente confuso. Um dos policiais respondeu com um tom frio e direto: "Você tem o direito de permanecer calado. Estamos te levando para a delegacia." Ao ouvir a menção de seu filho, o desespero tomou conta de Marcos. "Carlos, o que ele está fazendo lá? Por favor, me digam que ele está bem." Os agentes o empurraram para dentro da viatura, mas não sem antes jogar um olhar zombeteiro. "Vai descobrir logo, logo!" Ao chegarem à delegacia, o rugido do motor da viatura chamou a atenção de todos. Uma expectativa tensa preencheu o ar enquanto aguardavam para ver o homem acusado de abusar de seu filho. No entanto, quando a porta se abriu, a figura que emergiu foi inesperada. Um homem magro, de feições desgastadas e olhos tristes, parecendo mais uma vítima do que um agressor. Seus trajes rasgados e sujos contavam a história de uma vida cheia de adversidades. Os murmúrios se espalharam entre os presentes. Como aquele homem, que parecia tão fraco e vulnerável, poderia ter machucado o pequeno Carlos? Era difícil imaginar. Mas em um mundo de sombras e incertezas, nem tudo é o que parece. E a delegacia estava prestes a mergulhar em um mistério que desafiaria todas as suas convicções. Marcos, com as algemas apertando seus pulsos e o peso da confusão em seus olhos, tentava entender o caos à sua volta. "Por que estou aqui?" Sua voz tremia, carregada de pavor e incredulidade. Quando seus olhos encontraram os de Carlos, uma maré de alívio e preocupação o envolveu. Carlos, apesar de todo o cenário, correu até seu pai e se lançou em seus braços. "Papai!" exclamou, com lágrimas deslizando por seu rosto. A sala, preenchida por olhares estupefatos e céticos, parecia congelada no tempo. O delegado Pedro, que esperava um reencontro carregado de medo, olhou perplexo para a policial Stella. "Eu tinha certeza que ele estava machucando o garoto", murmurou. Marcos, ainda lutando para entender a situação, implorou: "Do que vocês estão falando? Por que meu filho está aqui? E por que estou algemado?" Silêncio. Foi o pequeno Carlos que finalmente quebrou a tensa quietude. Sua vozinha inocente soou como um sussurro, mas carregava uma gravidade imensa. "Fui eu que mandei te prender, papai!" Marcos olhou para o filho, a perplexidade marcada em seus olhos. "Por que, Carlos? O que eu fiz?" Carlos respirou fundo, o nó em sua garganta visível. "Eu só queria que você comesse, papai", disse ele, com os olhos transbordando emoção. A confissão simples, porém profunda, reverberou por toda a sala. Ele continuou: "Hoje, vi na TV que as pessoas na prisão recebem comida 3 vezes por dia." A memória clara de uma noite específica aflorou. "Lembro de você na cozinha, papai, chorando em frente à geladeira vazia, perguntando por que não tinha comida. Você estava tão triste, tão desesperado." A atmosfera tornou-se ainda mais densa, e todos na sala sentiam o peso do desespero e sacrifício de um pai. Um pai que, mesmo em sua própria fome, se certificava de que seu filho se alimentasse. Marcos, com lágrimas nos olhos, explicou a todos o motivo de seu desespero, elucidando a situação e a extensão de seu amor pelo filho. O que havia sido interpretado como um caso de abuso era, na verdade, um testemunho doloroso e poderoso do amor inabalável de um pai por seu filho. Marcos, com sua barba rala e olhar pesado, carregava a responsabilidade de criar seu filho após o trágico desaparecimento de sua mulher. Contava ao jovem Carlos, com carinho e melancolia nos olhos, que a mãe do menino havia ido a um longo passeio. Ele queria proteger seu filho da crua verdade, mas não percebeu que isso alimentava a esperança de Carlos de que ela voltaria. Sua vida era marcada por lutas constantes. Sem formação educacional e com a ausência recente de emprego, cada dia era uma batalha pela sobrevivência. O pouco que conseguia, destinava ao alimento para seu filho, mesmo que isso significasse abrir mão de sua própria nutrição. Carlos percebia aquela magreza crescente no pai, mas a inocência infantil
o impedia de compreender plenamente. Em uma noite gélida e sombria, o desespero se manifestou em Marcos. Diante de uma geladeira quase vazia, ele gritou com um desespero cortante: "Por quê? Por que não posso alimentar meu filho e a mim mesmo?" Carlos, escondido na penumbra do corredor, assistiu aquela cena quebrar seu coração em pedaços. No amanhecer do dia seguinte, com os raios solares entrando pela janela, Carlos estava diante da televisão. E foi lá que ouviu sobre as refeições fornecidas aos presidiários. Com sua ingenuidade infantil e um desejo ardente de ajudar, correu à delegacia, pensando que ao mandar prender o pai, estaria garantindo sua alimentação. Marcos, sentindo cada gota salgada escorrer por seu rosto envelhecido, abraçou Carlos com uma força que só um pai desesperado entenderia. Os policiais, tocados pela cena, reviram suas próprias vidas e as batalhas que enfrentaram. O que deveria ser uma investigação sobre possível violência doméstica se transformou em um espelho da dura realidade de muitas famílias marginalizadas. O dia seguinte trouxe um novo amanhecer, não apenas pelo sol, mas pelo toque incessante na porta de sua humilde casa. E ao abri-la, uma onda de compaixão inundou o coração de Marcos. Lá estavam os vizinhos, os policiais da delegacia, carregando cestas, transbordando de alimentos, roupas novas e até brinquedos para Carlos. Com um sorriso que iluminava todo o seu rosto, a policial Estela disse: "Ouvimos que alguém aqui precisava de uma mão amiga." E naquele momento, a comunidade unida mostrou que mesmo nas situações mais sombrias, a esperança e o amor sempre encontram uma maneira de brilhar. E antes que Marcos pudesse se recompor do choque, o delegado continuou: "A propósito, estamos precisando de um zelador na delegacia. Você estaria interessado?" Lágrimas brotaram nos olhos do homem. Ele estava tão acostumado a lutar sozinho que a generosidade daquela gente o pegou de surpresa. "Eu não sei o que dizer. Sim, eu aceito. Muito obrigado." O menininho veio correndo ao ver os brinquedos e gritou: "Olha, papai! Olha quantos brinquedos!" "Sim, garotão, e são todos seus," ele disse, secando suas lágrimas e vendo a alegria estampada na cara de seu pequenino. Foi um dia muito feliz e memorável. Na semana seguinte, a delegacia, que antes era um lugar onde Marcos jamais pensaria em entrar, agora seria seu local de trabalho, seu refúgio e símbolo de uma nova fase em sua vida. À medida que os dias passavam, a história do garotinho que mandou prender o pai se espalhou pela cidade, inspirando a comunidade a se unir e ajudar aqueles que estavam em necessidade. Grupos de voluntários começaram a organizar feiras de doação e programas de assistência, garantindo que nenhuma família passasse fome ou necessidade. E assim, o ato mais simples, motivado pelo amor pelo seu pai, transformou a cidade inteira. Ele ensinou a todos uma lição inestimável. Em meio à adversidade, a bondade e a empatia podem florescer e ações sinceras podem ter repercussões inimagináveis. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai ser do seu agrado também. Um beijo grande e até o próximo vídeo.